E aí, manas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, minha gente. Estou aqui de novo, novamente, com meu cabelo solto de prancha. Minha gente, ele tá assim domado por causa disso, viu? Tá com uma chapinhazinha que eu botei para passar o São João, mas assim, porque não deu para texturizar. Vou contar pra vocês, né? Hoje, o vídeo de hoje é só... Eu tô olhando pra cá, mas eu fico olhando pra mim mesma, mas eu tenho que olhar pra vocês, né? Perdão, fui mal educada. Enfim, vou tentar olhar pra vocês verem, eu fico olhando pra mim mesma. Minha gente, vamos lá. O assunto do vídeo de hoje é uma coisa que eu quero muito desabafar com vocês, desabafar de verdade. Eu ia até fazer um desabafo maquiando, etc, mas não tô afim. Tô afim só de hablar e hablar neste canal, que é uma coisa que eu amo, né, minha gente, fazer, que é falar. Enfim, vem embora, vem assistir, vem embora, para, não fica com vergonha não, vem embora. Minha gente, vamos lá. Eu sou uma pessoa que sou assim. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, minha filha, não tem quem tire essa coisa da minha cabeça. E até eu fazer aquela coisa, eu não sossego. Eu sou assim, minha gente. Eu sou assim, principalmente relacionada a cabelo. Eu sou assim. Não com outras coisas que eu não posso resolver, claro, né? Já vou filosofar, mas tipo, porque tem gente que é agoniada pra fazer qualquer coisa na vida, né? E às vezes nem depende de você mesma, depende de outras pessoas e ficar com aquela agonia, então não tem quem aguente ter por perto, né? Mas estou dizendo assim, em relação a coisas comigo mesma, principalmente cabelo. Quando eu tô com muita vontade de fazer uma coisa no cabelo, de cortar, ou eu corto, ou não sei o que, porque é babado, viu? Então eu tenho que fazer aquela coisa quando eu tô com ela na cabeça. Tô deixando meu cabelo crescer a cor dele naturalmente, porque como vocês sabem, eu tenho Enê ainda, né? Passei anos usando Enê, só que eu decidi parar de usar Enê e eu acho que tá aqui, ó. Isso daqui tá todo natural já. Mas ainda tem isso tudo aqui de Enê, né? O resto todo do comprimento. Não tô afim de cortar agora, que eu tô gostando do comprimento do meu cabelo, tá? Também tô testando o tônico poderoso, né? Pra ver a eficácia dele. Então, eu não vou cortar meu cabelo agora, né? Nem se eu quisesse, eu não iria cortar. Porque eu tô testando o tônico, não tem sentido cortar. Enfim. Decidi passar pela transição de cor. Estou passando pela transição de cor, até porque quase nenhuma tinta é compatível com Enê, então de todo jeito tem que passar. Só que antes de passar pela transição de cor, na verdade, o que eu queria mesmo era passar pela transição capilar. Para quem não sabe o que é transição capilar, para quem tá conhecendo esse mundo cabelístico agora, a transição capilar nada mais é do que você deixar o seu cabelo crescer naturalmente do jeito que ele veio de fábrica, do jeito que ele é, se ele é cacheado, se ele é crespo, enfim, ondulado. O negócio é esse da transição, você deixar o seu cabelo natural, todo natural, né? E assim, minha gente, a curvatura no caso, porque tem a transição de cor também, que aqui eu estou já fazendo. E tem essa que é a transição capilar, que é você deixar o seu cabelo, como eu disse, né, natural. E faz um tempo já que eu tenho pensado, pode ver que tem até shorts aí que eu postei falando sobre fazer transição capilar. Faz muito tempo, um que eu postei faz muito tempo. Só que eu nunca tive certeza de que eu gostaria de passar pela transição capilar, até porque eu sei que não é uma coisa fácil de passar, porque a gente, quando já tá com a raiz alta, a gente já fica agoniado. Imagine deixar essa raiz alta por muito mais tempo, até você ver o seu cabelo natural. Então, assim, eu sei que é uma coisa muito difícil. O que eu tava pensando? Eu tava pensando em continuar a fazer do jeito que eu já estava fazendo, que é só dar a progressiva na raiz que cresceu
e o resto do comprimento deixar ele natural. Tanto é que aqui é porque eu dei chapinha, como eu disse. Mas aqui, essa parte do meu cabelo toda, ela tá toda natural. Porque é a parte que eu não dou chapinha. Não dou chapinha não dou a progressiva, né? Que hoje em dia eu uso a progressiva. Mas assim, minha gente, o que é que acontece? Se eu continuar dando a progressiva, mesmo que seja na raizinha do meu cabelo, só onde cresceu, uma hora essa parte vai descer, a parte que tá lisa. Tanto é que essa parte aqui é toda lisa, porque já foi raiz, né? Então é a parte que não precisa dar progressiva, porque já é lisa. Tanto é que a franja, ela é toda lisa, porque justamente por causa disso, porque já tem, né, essa parte que já cresceu, que antes era raiz, depois a gente retoca a raiz e ela desce, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E eu ainda pensei, não vou continuar fazendo a progressiva só na raiz e o comprimento eu deixo ele natural como tá aqui essa parte. Só que, minha gente, depois eu lembrei que essa parte vai descendo, então de todo jeito meu cabelo uma hora vai ficar todo liso novamente. E não é isso que eu acho, não é isso que eu quero mais. Porque, minha gente, apesar do cabelo liso de progressiva ser prático, ao mesmo tempo que é prático, não tá sendo mais pra mim. Por quê? Meu cabelo cresce muito rápido, naturalmente. Eu gosto de testar coisas para crescimento. Vocês mesmos sabem aqui que eu gosto muito de testar coisa para crescimento. Por quê? Querendo ou não, é um teste para mim e eu passo isso para vocês não precisarem, se não for tão bom, já digo logo para vocês não precisarem gastar o dinheirinho de vocês, né? E eu gasto o meu, ai, que lindo. Mas enfim, deu para entender, né? Eu gosto de testar, é um prazer que eu tenho testar coisas de crescimento. Mas só que, como eu faço a progressiva, eu tô fazendo ultimamente de 2 em 2 meses, minha gente, que já diminui, né, a quantidade de tempo, de espaço que eu faço, porque antes eu fazia de 3 em 3 e 4 em 4 meses, ainda demorava, e hoje em dia eu tô fazendo de 2 em 2 meses, então eu acho que a longo prazo isso pode prejudicar sim o cabelo, porque a gente passa, quando a gente faz a progressiva, o que mais alisa a progressiva é a temperatura da chapinha, e a gente usa a temperatura da chapinha numa temperatura muito alta para poder alisar realmente, para poder dar aquele alisamento de verdade. Então, assim, eu acho que a longo prazo vai prejudicar sim o meu cabelo, mesmo que eu viva cortando, porque vocês sabem que quando eu não estou testando alguma coisa de cabelo, eu não tenho pena de cortar as pontas do cabelo, só não cortei até agora, porque eu estou testando esse bendito tônico poderoso. Mas eu tô com muita vontade de cortar, apesar de estar gostando do comprimento que ele tá agora, que ele tá bem grande. Mas enfim, a gente tem que manter a manutenção do corte, né, também. Até porque eu quero tirar esse enê, então eu tenho que cortar de todo jeito. Mas enfim, minha gente, o que eu tô querendo dizer é que mesmo que eu decidisse continuar passando a progressiva só na raiz, ela ia descer pro meu comprimento, o comprimento ia ficar liso de todo jeito, ia virar ponta um dia e eu ia estar sempre nesse ciclo, com o cabelo alisado, 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 enfim. Mas não é isso mais que eu quero. Meu cabelo cresce muito rápido e eu testo muitas coisas, como eu estava dizendo a vocês. E, consequentemente, meu cabelo vai crescer ainda mais rápido, né? Com todas essas coisas que eu faço para crescimento e porque a minha genética já é ótima, como eu digo aqui para vocês, para crescimento já é ótima, maravilhosa a minha genética. Graças a Deus de genética. Agradeço a Deus pela genética, né? E também, enfim, deixa pra lá. Mas, consequentemente, como meu cabelo tá crescendo rápido, eu tenho que fazer mais vezes a progressiva. Tanto é, minha gente, que faz um mês, acho que, não sei se já fez 2 meses, eu acho que já fez 2 meses que eu fiz. E minha raiz com um mês já tava gritando, minha gente, gritando. Fora que eu troquei de progressiva porque eu tava usando a Let Me Be, que eu tinha gostado muito de começo, só que parece que depois ela parou de fazer efeito no meu cabelo. E não era porque eu não tava sabendo dar, porque eu ia pro salão dar. Ela dava com
com chapinha profissional e tudo mais. E mesmo assim, tava durando pouquíssimo tempo no meu cabelo. Quando era na terceira lavagem, como eu lavo muito meu cabelo também, né? Quando era na terceira lavagem, já tava aparecendo minha raiz altíssima. Então eu dizia, ele só tava abaixando o volume, realmente. O volume ele abaixava e depois voltava a ficar aquela raiz, né, ondulada já. Aí troquei de progressiva, né, como vocês sabem que eu postei aqui no canal. Troquei de progressiva. Fui pra uma que todo mundo diz que é a melhor que tem, não sei o que. Tô usando ela, mas mesmo assim não dura no meu cabelo, minha gente, por causa dessas coisas. Meu cabelo cresce rápido, tô testando coisas para crescer. Então, consequentemente, meu cabelo vai crescer mais rápido. Eu vou ter que fazer o retoque da progressiva mais rápido. E isso com o passar do tempo, minha gente, vai deixando a gente de saco cheio de ter que estar fazendo esse ciclo direto. Aí passa a progressiva, aí daqui a pouco o cabelo cresce com um mês. Aí, com menos de um mês, às vezes, o cabelo já tá aparecendo a raiz. Aí você vai tacar a progressiva de novo, aí danifica o cabelo e fica ralo e etc. Então, é isso que tá me cansando, porque com a fonte de calor que a gente faz na progressiva, a gente pode não fazer durante, sei lá, muito tempo. Porque a gente não fica fazendo direto fonte de calor, né? Quem faz progressiva. Mas eu acho que vai chegar uma hora que vai danificar o cabelo. Pelo espaço de tempo, que é pouco. 2 meses para retoque de progressiva, eu acho muito pouco. Só que era a necessidade que eu tava vendo. Enfim. Então, diante disso tudo, já pensei também, minha gente. Vou dizer para vocês que progressiva às vezes enche o saco de ter que estar fazendo aquele processo todo. É cansativo, querendo ou não, né? E não sei que tem saco para fazer sempre, porque eu sou assim, minha gente, não tenho muito. Eu gosto das coisas mais naturais possíveis e imagináveis. Eu não gosto. Eu sou uma mulher, minha gente, que eu não me acho vaidosa por causa disso, porque eu não tenho nada que a maioria tem. Não faço rena na sobrancelha. Eu preferi fazer logo, tenho até que refazer de novo, mas eu preferi fazer logo a micro, porque é uma coisa prática, eu gosto de praticidade no meu dia a dia. Acordei, já tô pronta, não preciso ficar retocando, não preciso ficar fazendo rena todo mês, que eu acho esse tipo de coisa para mim é muito cansativo. Nunca botei cílios, aqueles cílios que todo mundo bota hoje em dia, porque é uma coisa que tem que estar fazendo manutenção e não é nem pelo dinheiro, viu, minha gente? Porque, assim, quando eu gosto de uma coisa, eu gasto dinheiro com aquela coisa, né? Mas assim, tanto é que eu gosto de fazer as coisas práticas que eu gasto comigo, com coisas para eu mesma cuidar, né? No caso, me embolei, mas enfim. Nunca botei cílios porque eu sei que tem que estar fazendo manutenção todo mês, tem que ter todo um cuidado, parece que não pode nem lavar direito o rosto, não pode deixar a água descer. Não gosto de coisa que não seja prática, minha gente, por isso que eu não boto. Unhas também, já teve tempo que eu fazia no salão e botava aquelas unhas de gel. Não botava unha de gel não, fazia esmaltação em gel, porque a minha unha sempre foi grande, ó. Ela sempre foi grande e eu vivo cortando essa unha, minha gente, e ela cresce e eu não faço nada. Faço nada nessa unha, ela cresce que nem... Mas aí eu dava esmaltação em gel. Também fiquei sem paciência, porque tinha que estar indo direto fazer. Porque quando crescia eu não podia tirar em casa, porque era um esmalte de gel, ficava uma patotona assim em cima. Então tinha que estar indo em salão. Então todas essas coisas que a gente precisa ficar fazendo muita manutenção, eu não tenho paciência, por isso que eu sou uma mulher básica, eu não tenho nada dessas coisas, não tenho nada. Tudo que eu tenho em mim é meu mesmo, é natural. Porque eu gosto de praticidade no meu dia a dia, enfim, não gosto de coisa que tem que estar fazendo manutenção, de coisa que tem que estar fazendo direto, porque senão vai ficar feio, vai ficar... Não, eu gosto de ser assim, natural, enfim. Deu pra entender, né, o natural que eu tô dizendo. E progressiva é uma coisa que tá me enchendo o saco por causa disso, que tem que estar fazendo direto, não sei o que. O Enê também, pensei muito em voltar pro Enê, mas tem aquela questão do Enê, minha gente, que eu sinceramente achei que o Enê afinou sim meu cabelo, afinava minhas pontas,
não deixava, depois de um certo tempo, não deixava mais tão saudável como eu gostaria. Mas eu não vou mentir para vocês que às vezes eu penso em voltar pro Enê, até porque daqui que essa parte toda saia, né, a parte que tem o Enê ainda saia, vai demorar um pouquinho, eu vou ter que fazer ainda vários cortes, né. Mas assim, quando eu lembro que meu cabelo era bem pretinho, parecendo um cabelo de índio mesmo, né? Aí às vezes dá, minha gente, dá vontade. E não vou mentir que eu posso até daqui a pouco aparecer aqui dizendo que eu votei pro Enem. Nunca se sabe. Mas é porque eu sou assim, né? Mas assim, de momento, por enquanto, estou de saco cheio de qualquer coisa. E por mim, eu só deixaria, faria transição, deixaria meu cabelo crescer e pintaria ele. Só isso. Pintava assim de preto, porque eu gosto do cabelo preto, minha gente. Ou então dessa cor aqui dele, ó. Ou deixava ele natural mesmo, porque essa daqui é a cor natural dele. Queimadinho de progressivo um pouquinho, mas essa é a cor natural. Dá pra ver na luz como fica meio marronzinho, né, e tudo, castanho. Mas assim, minha gente, estou de saco cheio de progressiva. Nesse momento, eu não vou usar progressiva. Sei que vai ser difícil, porque a gente não gosta de ficar parecendo um capacete, né? Mas assim, não vou usar progressiva mesmo, então essa é a minha decisão. Não vou botar mais química no meu cabelo, vou deixar ele crescer naturalmente até onde eu aguentar. Se eu não aguentar, ou eu volto pro Enê, ou eu volto a dar progressiva. Não sei. Mas assim, de momento, por enquanto, a minha decisão é essa. Vou passar pela transição capilar. E é isso, eu queria vir contar aqui pra vocês, porque aí, né, já é um conteúdo a mais. Eu já vou mostrar pra vocês tudo que eu vou passar, tudo que vai acontecer. Ai, minha gente, não sei se eu tô tão preparada pra passar pelo capacete, né? Pra ficar com capacete de cabelo. Porém, eu descobri umas texturizações aí que dá pra disfarçar um pouco a raiz alta e ficar com o comprimento também bem cheinho. Pra não ficar aquela diferença da raiz lisa, do comprimento chapadíssimo e a raiz um capacete. Então tem coisas que dá pra gente ir fazendo aí. E é isso, minha gente, também porque eu tô, não só por causa disso que eu tô enchendo o saco, que não sei o que, tá sendo cansativo ter que estar retocando com pouco espaço de tempo, mas porque eu percebo que tem partes do meu cabelo que não se desenvolve por conta de química. E a única química que eu uso é o quê? Progressiva. Não uso mais Enê, usava Enê, né? Mas sempre fui dependente de química. Não muito de tintura, mas de química de alisamento mesmo. Então, eu acho que isso prejudicou muitas partes do meu cabelo, principalmente essas partes da frente aqui, ó, que elas são as partes mais danificadas mesmo, né, do cabelo. E principalmente, minha gente, essas partes assim, ó, veja. Vou mostrar pra vocês também o porquê que eu quero parar pra ver se essas partes se desenvolvem, ó. Essa parte aqui do meu cabelo, ela tá até grande, viu, agora. Ó, mas ela não se desenvolve, minha gente, de jeito nenhum. Eu sempre tive, agora sim, né? Ultimamente ela tem se desenvolvido porque ela chegou até aqui, pelo menos. Porque antes não passava daqui, ó. Eu tinha esse cotoquinho aqui. Era aqui, desse tamanho aqui, onde tá meu dedo. Isso daqui. Sempre, minha gente. Desde que eu comecei a fazer química, isso daqui nunca se desenvolveu, essa parte. E pra mim é por conta de química, excesso de química, porque eu saía de uma e entrava em outra. Essa parte aqui foi uma parte que eu raspei uma vez pra ver como ia ficar, né? Que tava na moda, mulher raspar de lado assim e tudo. Aí eu raspei bem pouquinho, né? Pra não ser tão radical também. Mas depois que foi crescendo, olha como ela foi crescendo. Ó, dá pra ver que ela ficou bem mais fina no comprimento, tá vendo? Que não se desenvolveu como era para ter se desenvolvido, ó. Vou soltar, ó. Aí solta uma partezinha, solta a outra e fica só isso daqui. Então isso tá me incomodando demais também, minha gente. Tá me incomodando muito isso, né, de ter parte do meu cabelo que não se desenvolve. Fora que minhas pontas,
elas crescem mais ralas, então assim, cansei disso. Por enquanto é isso, minha gente, por hora é isso, mas se eu mudar de ideia, eu volto aqui para falar com vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, minha gente. Um grande desabafo aqui para vocês. E vou mostrar no decorrer do que eu vou fazendo, tá, minha gente? Vou ter que fazer mais coisas para o cabelo crescer mais rápido. Vou procurar tudo que é coisa, então eu vou testando tudo aqui para vocês, né? Já é mais um conteúdinho. E do Será que Cresce, né? Tudo para mostrar para vocês, tá, minha gente? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!